Esta história, as suas entrelinhas, começam com a madeira nua e crua, que depois de esculpida, pode se tornar em tudo aquilo que o homem possa fazer, principalmente transformando-a em objeto de extrema beleza e fé. Nas histórias que retratam o início de muitas cidades, temos por muitas vezes a presença das igrejas e das devoções pessoais, que se transformaram em coletiva e instrumentos de congraçamento e união religiosa, social e depois até política. Duas cidades, duas imagens e a mesma fé pela Nossa Senhora do Belém. Itatiba, ou Belém de Jundiaí, e Descalvado, ou Belém de Descalvado. Vamos conhecer agora essas e outras entrelinhas. Fiquem conosco, será um prazer. Eu sou o Paulo Henrique Degani, o PhD, e você está no nosso canal Entrelinhas da História PhD. O nosso canal tem o apoio do acervo Foto Paródia, do artista plástico Pedro Gava, da Associação Pro Memória de Itatiba e da CRN, Central de Rádio e Notícias, e importante apoio do Jornal de Itatiba, o JI. E os patrocínios do Lazuli Hotel Morro Azul, Parada Completa, de J. Fontana Engenharia e Consultoria, do restaurante Laço de Ouro e da Retífica Itatiba. Antes de começarmos esse nosso episódio, eu quero deixar um agradecimento muito especial ao padre Michael Christian Pedro, que é o reitor da Basílica de Nossa Senhora do Belém de Itatiba, que permitiu as gravações que foram feitas na igreja. E ao padre Luiz Fabiano Canata, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Belém de Descalvado, pela acolhida e gentileza em nos receber. Além disso, a Orquestra Filarmônica de Descalvado e ao seu maestro Bruno Pascoal dos Reis, que permitiu nossa presença enquanto eles realizavam um ensaio dentro da igreja da matriz de Descalvado. As entrelinhas podem estar a poucos passos de nós, ou até quilômetros de distância. Esta específica dista 177 quilômetros e suas histórias se assemelham e mostram um caminho de fé e a ligação com a devoção à Nossa Senhora do Belém. O nome das duas cidades, Belém de Jundiaí e de Belém do Descalvado, provém da devoção à Nossa Senhora do Belém e o seu nome também. A de Itatiba, devido a Antônio Rodrigues da Silva, o sargentão, sargento da 6ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria e Milícias de Jundiaí, e que era casado com a mineira de Congonhas do Campo, Isidora Maria do Espírito Santo. Em 1792, eles aportam em nossas terras. Isidora herda a imagem de Nossa Senhora do Belém por ser a filha mais velha da família e a conserva consigo durante toda a vida. Para Itatiba, o casal Antônio Rodrigues e Isidora se mudam e, após algum tempo, constroem em suas terras uma capela lá no Cruzeiro e para lá levam a imagem de Nossa Senhora do Belém. E a partir desse momento, física e espiritualmente, nossa terra fica sob a proteção de Nossa Senhora do Belém, de onde empresta o nome como freguesia, vila e cidade, até mudar de nome para Itatiba em 1877. A imagem primitiva, por 2 vezes, foi tirada do seu lugar de destaque e por 2 vezes ela volta. A primeira, pela têmpera e fé do Monsenhor Anatólio Brasil Pompeu, que incansavelmente procurou pela imagem roubada até encontrá-la. A segunda vez, por graça de Deus e da Senhora do Belém, retorna quando traz à consciência aquela pessoa que, se achando acima de toda uma cidade, poderia usar a imagem querida para conseguir a sua graça. Entendo que, por arrependimento ou pela graça alcançada, ela voltou, a imagem, ao seio da comunidade que feliz a venera até hoje. Um adendo aqui, a Associação Pro Memória de Itatiba, quando a imagem foi roubada pela segunda vez, faz uma cópia, faz uma reprodução e, pela devoção e desprendimento dos seus membros, o artista mineiro Hélio Petrus faz uma réplica da santa. Hélio esculpiu baseado em fotografias e no depoimento do Dr. Marcos Rodrigues Chaves. A réplica da nossa santa, para quem não conhece, é muito parecida com a imagem original. Alguns até dizem que isso é coisa dos céus,
mas os retoques finais da policromia foram feitos pelo renomado artista plástico itatibense Pedro Gava, com seu conhecimento e técnica refinada. Em louvor a Nossa Senhora do Belém, de Descalvado, vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos lá. Em 1820, José Ferreira da Silva e sua mulher, Florência Maria de Jesus, venderam seus pertences lá em Minas à procura de novas paragens no interior de São Paulo. Católicos fervorosos, antes da partida, invocaram a proteção de Nossa Senhora do Belém, que é a guia daqueles que buscam novas terras, e partiram levando com eles uma pequena imagem da Senhora do Belém, santa da sua devoção, que os conduziu ao sertão de Araraquara, onde adquiriram a fazenda Areias. Em 1832, Florência adoeceu. Para sua recuperação, o casal fez um voto para a Virgem do Belém, construir uma capela no alto da colina, localizada no meio da fazenda. Mandaram também entalhar em madeira maciça uma imagem da santa, que tivesse a altura e o peso de Florência. E mais, doariam um patrimônio de 3,5 km em quadra, que depois de vendidas, a quem quisesse construir, logicamente, reverteriam o dinheiro para a capela de Nossa Senhora do Belém, lá em Descalvado. Em 8 de setembro de 1832 foi inaugurada no Descalvado a modesta capela feita de pau a pique, em cujo altar introduziram a pequena santa que trouxeram também de Minas. Mas quando nos referimos às entrelinhas, nos deparamos com outras coincidências. Os itatibenses que visitaram a Basílica de Nossa Senhora do Belém, aqui em Itatiba, já viram a imagem que está no altar carregando o menino Jesus. Pois bem, e quem já visitou Descalvado e sua igreja, o que tem a falar sobre a imagem que está no seu altar? Para esse fato tão importante, a imagem de Nossa Senhora do Belém, que está no altar da nossa Basílica, e a imagem que está no altar da igreja de Descalvado, não há referências de autoria ou procedência. O que sabemos está grafado no livro Conheça Descalvado, de Luiz Carlindo Arruda Caistain, que reproduzimos agora. Abre aspas, olha aí. A imagem de Nossa Senhora do Belém, de Itatiba, é muito semelhante à de Descalvado. Os registros históricos daquela paróquia, se referindo a Itatiba, informam tratar-se de escultura espanhola em madeira policromada do século XIX. Os entalhes muito parecidos nos fazem pensar que a imagem de Descalvado tenha sido esculpida pelo mesmo artista. Fecha aspas. Vamos ver então um outro texto do professor Gerson Alfio de Marco. Abre aspas. Desconhecido é o nome do autor da imagem da padroeira, como desconhecidos são sua procedência inicial, o nome do seu doador e o ano da sua chegada entre nós, falando de Descalvado. Já se expenderam as mais diversas hipóteses a respeito e da sua origem, pode ser italiana, espanhola ou do cinzel do Aleijadinho. Pela perfeição do trabalho, não é difícil dizer-se ou afirmar-se que é de um grande artista. Nada, no entanto, é certo, a não ser que a Virgem do Belém, de Descalvado, foi trazida à cidade sobre um lento e poético carro de bois, vindo da Bahia, mas não feita nela, e através de Rio Claro, onde ficou vários meses antes da viagem final, provavelmente por volta de 1885, fecha aspas. Conhecemos a igreja de Nossa Senhora do Belém do Descalvado, na companhia do Dr. Marcos Rodrigues Chaves. Aqui, entre nós, eu posso dizer médico, genealogista, pesquisador, memorialista e um dos responsáveis pela manutenção das tradições religiosas da Basílica do Belém em Itatiba. Além de todo o trabalho como médico, dedica como oblato beneditino secular do Mosteiro de São Bento de São Paulo e ao assessoramento de inúmeras igrejas basílicas do país, com seus conhecimentos. Vou só citar para vocês aqui, ó. Dentre outros trabalhos, ele realizou trabalhos de assessoria em Araras, na Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio, em Poços de Caldas, na Basílica de Nossa Senhora da Saúde, no Rio de Janeiro, na Basílica de Santa Terezinha do Menino Jesus, na Tijuca, em Trindade, Goiás, o Santuário, Basílica do Pai Eterno e muitas outras. Em companhia do Dr. Marcos Chaves, tive o prazer de conhecer todas as igrejas basílicas do Rio de Janeiro. Uma experiência ímpar. Bem, vamos lá. Vamos para Descalvado.
Conhecendo as duas igrejas, a de Itatiba e a de Descalvado, vamos ouvir as palavras do amigo memorialista, historiador, Dr. Marcos Rodrigues Chaves. Observe que a talha é a mesma, os traços do rosto, o menino Jesus, tal qual o nosso, na mesma posição, ele sai do colo da mãe. Mas você veja que a pintura é absolutamente, pode-se falar que não tem muito pouco de originalidade. Como eu disse, a barra do vestido e a barra do manto. Eu conheci esta aqui de Descalvado quando tinha um manto ainda com esgrafito a ouro. Há muitos anos, no tempo do cônego canônico, o sacristão José Inocêncio pôs uma escada, nós olhamos os portais, ela ainda tinha pintura com esgrafito dourado. Eu acredito que seria um grande investimento para Descalvado restaurar essa imagem à originalidade, porque é uma pena realmente essas intervenções que são feitas sem critério. Mas a talha é muito bonita e eu acho que o padre Lavello tinha razão, deve ser do mesmo escultor. Só tem uma parte ainda com esgrafito e provavelmente foi repassado tinta sobre o esgrafito, uma lástima também. Mas o manto totalmente pintado, provavelmente com tinta óleo, porque está brilhando. Mas embaixo disso, certamente está o esgrafito a ouro original. Vamos conhecer um pouquinho aqui mais detalhadamente. Esta igreja, a Basílica de Nossa Senhora do Belém, de Itatiba, guarda a imagem de Nossa Senhora do Belém, da qual pouco se sabe a respeito. Nesse mesmo período, segundo relatos passados pelo padre João Batista Lavello, e que chega a Itatiba, a nova imagem da nossa padroeira. Infelizmente, o livro do tombo onde estaria grafado toda essa história não está no acervo da Basílica do Belém. Não se sabe o seu paradeiro, infelizmente. Mas a semelhança das duas imagens nos leva a pensar que são da mesma lavra e de períodos muito próximos. Vejam, independente dessa lacuna nas histórias, temos as imagens que por si mostram a fé do antigo povo e a genialidade e a competência dos seus escultores, que, como falamos, transformaram a madeira crua e nua em obras de arte e fé. A imagem de Itatiba foi restaurada pela artista plástica Nilva Leda Calisto, que retirou 8 camadas de tinta que cobriam a pintura original, mantida graças a Deus. Nilva nos confidenciou, abre aspas, graças a Deus e a Senhora do Belém, quem pintou a imagem não teve a ideia de lixar a peça. Se assim fizesse, teríamos perdido toda a pintura original. Uma outra entrelinha interessante é que as guerras e os artistas se juntaram em Itatiba e Descalvado. Em Descalvado, em 1939, inicia-se a pintura interna da igreja pelo pintor Franciscus Pavlović. O artista que nasceu na Eslovênia em 1892, estudou na Escola Superior de Artes Aplicadas de Viena, deixando suas pinceladas em 13 igrejas brasileiras, 12 delas no interior de São Paulo. Foi prisioneiro em um campo de concentração russa na Primeira Grande Guerra Mundial. Na igreja de Descalvado, como vocês vão ter a oportunidade de ver, Pavlović, a principal característica da decoração é a utilização na cor amarela, na maioria dos espaços. Mesmo assim, são encontradas outras cores na decoração. Já em Itatiba, na decoração da igreja reconstruída nos anos 60, que é hoje a nossa basílica, tivemos a participação de outro artista que na Segunda Grande Guerra Mundial veio ao Brasil, Aristarch Kaskurewicz. Aristarch, nascido na Polônia, advogado, cursou Belas Artes na Alemanha. Ele fugiu da Europa por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, tendo perdido durante a ocupação alemã as 2 mãos e o olho esquerdo. Morou no Brasil desde 1952, acompanhado de sua esposa Ludmila e seu filho Eugênio. Realizou trabalhos em 28 cidades brasileiras até a sua morte, em completo anonimato. Fez trabalhos em vitrais, pastilhas e projetou seus instrumentos de trabalho, mediante as limitações físicas.
A maioria de suas obras leva a assinatura da Casa Conrado, para a qual trabalhava. Por esse motivo, o artista anônimo deixava em suas obras traços e símbolos muitas vezes conhecidos pelos amigos mais próximos. Além de Campinas, trabalhou também na cidade de Americana, Jundiaí, Santo André, São Paulo, Itatiaia, no Rio de Janeiro, em Cuiabá, Passo Fundo, Erechim, Fortaleza e em Itatiba. Nós estamos aqui hoje na Basílica de Nossa Senhora do Belém de Itatiba, com meu amigo Dr. Marcos Rodrigues Chaves. E a gente queria que você contasse um pouquinho as histórias, as entrelinhas dessa bela imagem que nós temos aqui, parecidíssima com a imagem que nós vimos de Descalvado. Conte um pouquinho para a gente. Bem, Paulo, essa imagem, segundo o padre João Batista Lavelo, que me falou pessoalmente, que ela teria vindo da Espanha, seria de origem espanhola, segundo o padre Lavelo. Não há documentação sobre isso. E que aqui chegou depois de 1875, no último quartel do século XIX, para substituir a imagem primitiva de Nossa Senhora do Belém, da fundação da cidade, que você vai ter a oportunidade de mostrar aos seus espectadores. Trazida pelo Sargentão e pela Isidora. Trazida pelo Sargentão e pela Isidora. Essa imagem, só um parênteses, da de Nossa Senhora do Belém, a primitiva, foi roubada duas vezes. Uma no início dos anos 60 e outra no ano de 1989. Em 60, o Monsenhor Anatólio entrou no antiquário em São Paulo e achou a imagem no antiquário. Então ela queria voltar, a gente brincava muito que ela queria voltar para Itatiba. Ele nos contou essa história. Nos contou essa história. E em 1989 ela foi furtada da sacristia e foi recuperada em 1991. Ficou 3 anos sumida. Isso é a imagem primitiva. Primitiva. Muito bem. Mas voltemos à imagem atual. Esta imagem chegou aqui, então, nos últimos 25 anos do século XIX, segundo o padre Lavelo, e ele também afirmava que ela veio da Espanha. Uma imagem muito rica, entalhada em madeira, uma imagem policromada a ouro e esgrafitado. Essa é uma técnica de pintura em que você folheia totalmente a madeira entalhada de ouro. Inicialmente, estofa. Embaixo da tinta. Estofa a madeira de uma massa chamada bolo armênio e sobre o bolo armênio folheia totalmente de ouro, inclusive onde vai ser pele. E depois pinta em cima. E depois retira a tinta para fazer o adamascado dourado. Então é uma técnica fantástica. Técnica que a Nilva teve a oportunidade de mostrar para a gente lá em Águas de Santa Bárbara. Nós estivemos lá, não, Paulo? E com o tempo, bate daqui, bate dali, forma lasquinhas. Em vez de restaurarem, foram pintando. E como você sabe, quantas camadas tinha de repintura? 8 camadas. 8 camadas. A Nilva Leda Calisto, uma das maiores restauradoras do país, uma mulher que trabalhou no Metropolitan de Nova York, trabalhou no Uffizi de Firenze. Então, uma pessoa altamente qualificada foi quem pôs a mão nesta imagem para restaurar. O Paulo, quanto tempo mesmo levou? Não me lembro, Marcos. 9 meses. 9 meses. 9 meses para retirar todas as tintas. Um adendo da Nilva, foi a primeira mulher a entrar no claustro no Mosteiro de São Bento? Sim, ela ficou, porque ela restaurou durante muito tempo várias partes do mosteiro e precisava estar dentro do claustro para restaurar. Uma pessoa fantástica, não só uma artista de capacidade ímpar, mas como pessoa humana maravilhosa também. Faleceu há 2 anos. Ela faleceu numa semana, o marido na outra. Não tiveram filhos, mas deixou um legado fantástico para a arte do Brasil. Marcos, conte um pouquinho dos detalhes da nossa imagem de Nossa Senhora do Belém. Depois vocês vão ter a oportunidade com a aproximação da imagem. Os senhores vão ver o barrado e todo o esgrafitado do vestido em uma espécie de formam vírgulas assim e todas trabalhadas, ricamente trabalhadas em ouro, porque foi retirada com esse ponteiro que retira a tinta. E a pintura que estava em cima, a última, era um azul claro, muito pior, muito inferior a esse azul original que está aí,
uma tinta de souvenir, a última delas de souvenir. Tinha tinta a óleo, tinha tintas de todo tipo e a última foi pintada, por cima de todas, uma pintura de souvenir que lascava sem parar. Então, os senhores vão ter a oportunidade. O manto nunca foi mexido, mas tinha lascas que a Nilva corrigiu também. E a parte interna do manto estava pintada também, que hoje os senhores verem que está um rosa meio tom de salmão, estava pintado de um rosa totalmente inadequado e não aparecia o ouro também. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa que a Nilva sempre falava, e eu quero repetir, o neném está de fralda, mas a fralda não é original dele. A imagem original não tinha fralda, mas ela foi posta. Segundo a Nilva, é uma riqueza imensa deixar a imagem sem fralda. Nós vamos cobrar isso, que ela volte a ser original. A coroa é muito posterior, mas era uma coroa riquíssima, de prata. O senhor Benedito Magnusson, que foi o doador, e as coroas, como se sabe, as de prata valem mais do que de ouro para imagens. Mas, infelizmente, ela foi dourada todinha por cima e isso diminuiu um pouco o valor da imagem. Somente as estrelinhas eram douradas e o globo com a cruz. Mas é uma coroa muito rica que o senhor Benedito Magnusson doou. A posição no retábulo invoca a segunda leitura do dia de Nossa Senhora do Belém. Uma mulher vestida do sol, coroada de estrelas e calçada da lua. Então, o retábulo é de autoria do Otaviano Papais. Otaviano Papais foi um escultor, gessista, policromista de Campinas. E esse retábulo é que substitui o altar. O altar primitivo, só um parênteses, foi substituído por um segundo altar de granilite. Ele parecia rico, mas era de material não nobre. Sim. Então não é o segundo este. O primeiro, o altar original, escalonado de degraus. O segundo, o altar de granilite. E esse terceiro, que é o altar de mármore com o retábulo do Otaviano Papais. São duas histórias muito pitorescas, são duas histórias muito bonitas que começam sob a fé de Nossa Senhora do Belém, né, Marcos? E é muito interessante a questão da semelhança. A imagem de lá é um pouco maior do que esta, porque houve uma promessa que a imagem teria o tamanho da Florisa, que era a esposa do José, o doador. Quem doou e construiu a igreja. Mas elas são muito semelhantes. E lá, infelizmente, não tem a pintura original, mas tem partes dela. Então nós podemos ver no barrado do vestido... Testemunhos que podem voltar... O manto tem uma parte esgrafitada ainda, então provavelmente a mesma técnica desta. E certamente o que ocorreu com essa ocorreu lá, foi lascando, alguma coisa assim, e foram repintando. Mas ela tem testemunho realmente da originalidade. Uma outra entrelinha é que nem Itatiba, nem Descalvado conhecem a autoria da imagem. Eles também não conhecem. Não conhecem. Isso ficou para a história. Não que tenha ficado esquecido, mas isso ficou para a história oculto. A probabilidade de ser da talha do mesmo escultor é imensa, porque a semelhança é gritante, não, Paulo? Alguns detalhes. As duas em madeira, as duas são feitas em madeira, não são em gesso. As duas são em madeiras, entalhadas, e alguns detalhes da perna, do joelho. O planejamento do vestido, o planejamento do manto. O oferecimento do menino Jesus, as duas imagens oferecendo o menino Jesus, é uma coisa... Porque a invocação de Nossa Senhora do Belém é muito antiga, data do século IV, quando Santa Helena construiu com Constantino a Basílica da Natividade em Belém. Então é uma invocação antiquíssima. Depois, na Idade Média, os europeus indo à Terra Santa levaram para a Europa essa devoção. Isso é interessante falar. E no início do século XV, foi construída uma pequenina igreja de Nossa Senhora do Belém no Porto de Lisboa. Então, no tempo do navegador Dom Henrique. No final do século XV, Vasco da Gama parte para a descoberta do caminho das Índias,
mas reza a noite inteira ele e o rei Dom Manuel I na pequena igreja de Nossa Senhora do Belém, no porto de Lisboa. Com o sucesso da navegação, Dom Manuel manda demolir a capela e constrói um magnífico mosteiro dos Jerônimos, que é dedicado a Nossa Senhora do Belém. Na entrada, em cima do pórtico principal, está lá a imagem de Nossa Senhora do Belém, do Mosteiro Jerônimos. Como vocês viram, a gente poderia ficar aqui um tempo enorme conversando e tendo uma aula sobre a devoção a Nossa Senhora do Belém, sobre a nossa imagem. Só que o nosso canal é pequenininho, é aquele canal onde você aprende. São momentos da história. São momentos, são entrelinhas da história onde você aprende, onde você consegue, através do canal, perceber alguma entrelinha que não está na história ainda contada. Mais alguma coisa, Marcos, que você quisesse uma coisa muito rápida, que a devoção à Nossa Senhora do Belém veio para o Brasil e os dois lugares que ela mais floresceu foi em Belém do Pará, em Itatiba, e o terceiro lugar, Descalvado. Então isso é uma coisa muito interessante, que é uma devoção que depois houve outros lugares dedicados à Nossa Senhora do Belém, mas primeiramente esses 3 lugares. Vou agradecer imensamente ao Marcos a companhia nesse nosso episódio, termos ido a Descalvado, foi realmente muito gratificante, muito gostoso, sempre uma alegria estar junto com o Marcos e aprender com ele. Gostaria de agradecer ao Padre Maicon Cristian Pedro, que é o reitor da nossa Basílica, que permitiu a filmagem, e também um agradecimento todo especial ao Padre Luiz Fabiano Camata, que é o vigário e o padre em Descalvado, que gentilmente permitiu que nós fizéssemos também essa igreja e mostrássemos as 2 imagens. As 2 imagens de Nossa Senhora do Belém, ainda de autoria obscura, mas um dia a gente acha. E quando a gente achar, contamos para vocês. Gostou dessa história interessante? Essa e muitas outras você encontra no nosso canal, Entre Linhas da História PhD, no YouTube. Vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho e nos acompanhe, porque no canal Entre Linhas da História PhD, você conhece a minha, você conhece a sua, a nossa história. Forte abraço!